Chegou informação de última hora para a gente, antes de nos despedirmos. Leandro Magalhães traz um relato de uma conversa com Eduardo Bolsonaro. A CNN, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse que vai pedir asilo político nos Estados Unidos. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção. Leandro Magalhães entrevistou Eduardo Bolsonaro, que disse ele não tem voo de volta para o Brasil e não pretende voltar tão cedo, abre aspas, não tenho voo de volta para o Brasil. Devo fazer o pedido de asilo político ao governo dos Estados Unidos. O que é o asilo político? É uma espécie de proteção legal que um país oferece a estrangeiros perseguidos na nação de origem. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Eduardo Bolsonaro, como contamos aqui no nosso Bastidores CNN, vai se licenciar do mandato. Ele afirmou que tomou essa decisão diante do que define como um cenário de perseguição à direita por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Uribe. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Importante, Tainá Falcão, porque é a primeira fala de Eduardo Bolsonaro depois de anunciar o seu licenciamento do cargo. E Leandro Magalhães, nosso âncora do Arena CNN, vai adiante. Pergunta a ele quanto tempo ele deve ficar nos Estados Unidos. Anteriormente eram 6 meses. Agora Eduardo Bolsonaro fala que não tem voo de volta e que vai pedir ao governo dos Estados Unidos asilo político. Uma outra declaração exclusiva que Eduardo Bolsonaro deu aqui à CNN ao Leandro Magalhães. O Brasil não vive mais uma democracia. Não é possível um parlamentar perder o passaporte dele pelo que ele fala. Lembrando. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Não teve decisão ainda. A Procuradoria-Geral da República está analisando esse caso e o Supremo Tribunal Federal também. O passaporte de Eduardo Bolsonaro não foi apreendido ainda. Cadê a imunidade parlamentar? Questiona Eduardo Bolsonaro. Eu não vou me sujeitar a isso e ficar no cabresto de Alexandre de Moraes. Eu me licencio para representar os interesses dos meus eleitores, daqueles que votaram em mim. E ele disse também que relatou à CNN que tem receio de retaliações por parte do ministro como bloqueio de contas. Tainá Falcão, falha a gente lembrar. Eduardo Bolsonaro não tem sido investigado em nenhum inquérito da Polícia Federal. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Não foi indiciado no plano golpista. Não é alvo do inquérito da BIM Paralela que vai ser apresentado pela Polícia Federal. Não há, até o momento, nenhuma investigação. O que houve é um pedido do PT para que o passaporte dele seja apreendido. Algo que nem a Procuradoria-Geral da República analisou, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou para Paulo Gonet Branco. Então ainda não houve nem o posicionamento da PGR, nenhuma decisão judicial da Suprema Corte. Portanto, agora a gente ia acompanhar qual será a resposta dada pelos Estados Unidos, se de fato o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, cumprir com essa promessa de que vai pedir asilo político, já que juridicamente não há justificativa, porque ele não é alvo de nenhuma dessas investigações, não foi indiciado, também nem denunciado em nenhuma das investigações que recaem sobre, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A única pendência neste momento é uma resposta da PGR sobre a retenção do passaporte, pelo que a esquerda considera que Eduardo Bolsonaro tem feito, que é conspirar contra as instituições nos Estados Unidos.